Verse o código vibratório. Como sua frequência interna reescreve sua realidade. Há uma linguagem que você fala todos os dias sem perceber. Uma linguagem que não usa palavras, não precisa de sons, mas que determina absolutamente tudo o que acontece em sua vida. Essa linguagem é sua frequência vibratória, e ela está criando sua realidade neste exato momento enquanto você me ouve. O problema é que a maioria das pessoas não sabe que está falando essa linguagem, muito menos como controlá-la. E isso explica por que tantas vezes você sente que está lutando contra uma corrente invisível, como se algo sempre trabalhasse contra você, mesmo quando você faz tudo certo. Descobri isso da forma mais brutal possível. Aos 23 anos, eu era o que vocês chamariam de um caso perdido. Não conseguia manter um emprego por mais de 3 meses. Todos os relacionamentos terminavam da mesma forma inexplicável, e por mais que eu me esforçasse, parecia que existia uma barreira invisível entre mim e tudo o que eu desejava. Os livros de autoajuda não funcionavam, a terapia não funcionava, as técnicas de manifestação que eu tentava eram como gritar no vazio. Até que uma noite, depois de mais uma rejeição profissional devastadora, eu me encontrei sozinho em meu apartamento, olhando para o espelho do banheiro. E pela primeira vez fiz uma pergunta diferente. Em vez de perguntar por que nada dava certo, perguntei o que em mim estava criando esse padrão constante de fracasso. Foi nesse momento que senti algo estranho, uma vibração real, física, como se meu corpo fosse um diapasão que estava tocando uma nota completamente desafinada. Não era imaginação, era uma sensação palpável de tensão, de resistência, como se cada célula do meu corpo estivesse travada em uma frequência de medo e escassez. E então entendi pela primeira vez que eu não estava apenas pensando negativamente, eu estava vibrando negativamente. Meu campo energético inteiro estava emitindo um sinal de não merecimento, de rejeição antecipada, de fracasso iminente. E o universo, como um gigantesco sistema de ressonância, simplesmente respondia à frequência que eu emitia. Naquela noite mudou tudo, porque percebi que existe um código operando abaixo do nível da consciência, um programa vibracional que determina que tipo de pessoas você atrai, que oportunidades aparecem, como seu corpo se sente, até mesmo como os outros reagem à sua presença antes de você abrir a boca. Esse código não é místico, é físico. A ciência já provou que seu coração gera um campo eletromagnético que se estende até 2,5 metros ao seu redor, e que esse campo muda completamente baseado em seus estados emocionais. Pesquisadores como Colin McCarthy, no Instituto HeartMath, demonstraram que quando você está em coerência cardíaca, em estados de gratidão ou apreciação genuína, seu campo se torna matematicamente mais organizado, mais poderoso, mais influente. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre isso. Seu código vibratório não é apenas sobre o que você sente agora, é sobre o que você tem sentido consistentemente ao longo de anos. É como uma assinatura energética que você carrega, uma frequência predominante que se tornou sua identidade vibracional. E essa identidade vibratória é o que determina sua realidade externa. Não seus pensamentos conscientes, não seus esforços, não suas boas intenções. Sua frequência interna está literalmente reescrevendo sua realidade externa a cada segundo. Depois dessa descoberta, passei os próximos 3 anos estudando obsessivamente como isso funcionava. Li tudo sobre física quântica aplicada à consciência. Estudei os trabalhos de Bruce Lipton sobre como as emoções modificam a expressão genética. Mergulhei nas pesquisas de Joe Dispenza sobre como estados emocionais elevados alteram a estrutura neural. Mas principalmente experimentei de forma metódica e sistemática como diferentes estados internos criavam diferentes realidades externas. E o que descobri vai parecer impossível até você experimentar. Existe uma forma específica de calibrar sua frequência interna que funciona como um comando direto para a realidade. Não é visualização, não é pensamento positivo, não é repetir afirmações. É algo muito mais preciso e muito mais poderoso.
É o que eu chamo de alinhamento de código vibratório. Quando você consegue alinhar sua mente, seu corpo e suas emoções em uma frequência específica, sua realidade externa começa a se reorganizar para coincidir com essa frequência interna. E isso acontece de formas que vão desafiar completamente sua compreensão de como o mundo funciona. A primeira vez que consegui fazer isso conscientemente foi durante uma meditação matinal. Eu tinha uma entrevista de emprego naquele dia para uma posição que estava completamente fora da minha liga, algo que normalmente me deixaria ansioso e inseguro. Mas em vez de tentar me convencer que eu era bom o suficiente, eu simplesmente ajustei minha frequência interna para a de alguém que já tinha o emprego. Não imaginei ter o emprego, não visualizei conseguir o emprego, eu literalmente vibrei como alguém que já estava naquela posição. Senti a confiança, a competência, a certeza, não como esperança, mas como estado natural. Mantive essa frequência durante toda a entrevista. O resultado foi tão surpreendente que me ofereceram uma posição ainda melhor que a original, com um salário que eu nem sabia que podia pedir. Mas aqui está a parte mais importante. Isso não foi sorte, não foi coincidência. Nos meses seguintes, comecei a aplicar esse princípio em todas as áreas da minha vida: relacionamentos, saúde, criatividade, finanças. E sempre que eu conseguia calibrar minha frequência interna para coincidir com o que eu queria experimentar externamente, a realidade se reorganizava. Às vezes rapidamente, às vezes gradualmente, mas sempre de forma consistente. O que você precisa entender é que você já está fazendo isso o tempo todo, apenas de forma inconsciente. Sua frequência vibratória atual é o resultado de anos de condicionamento emocional, de traumas não resolvidos, de crenças limitantes que se cristalizaram em padrões energéticos. E esses padrões estão criando sua experiência de vida atual. A boa notícia é que uma vez que você aprende a reconhecer sua frequência atual e como modificá-la conscientemente, você pode literalmente reprogramar sua realidade. Existe uma técnica específica que eu desenvolvi para fazer isso, algo que chamo de reset vibracional. É um processo de 3 passos que permite que você identifique sua frequência atual, a dissolva conscientemente e instale uma nova frequência alinhada com o que você realmente quer experienciar. Não é complicado, mas é preciso. E quando feito corretamente, os resultados são imediatos e mensuráveis. O primeiro passo é o reconhecimento da frequência atual. A maioria das pessoas vive no piloto automático vibracional, emitindo a mesma frequência dia após dia sem perceber. Você precisa desenvolver a habilidade de sentir de forma literal e física qual é sua vibração predominante neste momento. Isso requer parar, respirar profundamente e fazer um scan interno honesto. Como seu corpo se sente? Que emoções estão predominando? Que tipo de pensamentos estão circulando? Que energia você sente que está emitindo para o mundo? O segundo passo é a dissolução consciente. Uma vez que você identifica sua frequência atual, especialmente se ela não está alinhada com o que você quer criar, você precisa dissolvê-la. Isso não é sobre suprimir ou negar, é sobre permitir que a energia se mova e se transforme. É um processo que envolve respiração específica, movimento corporal sutil e uma forma particular de atenção focada que permite que padrões energéticos estagnados se desfaçam naturalmente. O terceiro passo é a instalação da nova frequência. Aqui é onde a mágica realmente acontece. Você conscientemente escolhe e incorpora a frequência que está alinhada com sua realidade desejada, não como fantasia ou esperança, mas como estado presente. Você sente, vibra e incorpora a energia de quem você seria se já tivesse o que deseja. E você mantém essa frequência não por minutos, mas até que ela se torne seu novo estado natural. O que descobri ao longo dos anos é que a maioria das pessoas falha nesse processo porque tentam pular direto para o terceiro passo sem fazer o trabalho fundamental dos 2 primeiros. Elas tentam instalar uma frequência positiva sobre uma base de frequência negativa, e isso simplesmente não funciona.
É como tentar sintonizar uma estação de rádio quando há interferência na linha. Você precisa limpar o sinal primeiro. Quando você domina esse processo, algo extraordinário acontece. Você para de reagir à vida e começa a criá-la. Você para de ser vítima das circunstâncias e se torna o arquiteto das circunstâncias. Você percebe que sempre teve o poder de reescrever sua realidade. Você apenas não sabia como acessá-lo conscientemente. E aqui está o que mais me emociona sobre isso. Uma vez que você aprende a calibrar sua própria frequência, você desenvolve a habilidade de sentir e até mesmo influenciar a frequência dos outros. Você se torna uma presença que eleva, que cura, que inspira, simplesmente por estar alinhado com uma frequência mais alta. Você para de drenar energia e começa a gerar energia. Você se torna uma fonte de luz em vez de um buraco negro emocional. Nos comentários abaixo, quero que você me conte qual é a frequência que você sente que tem estado emitindo predominantemente. Seja brutalmente honesto. É ansiedade? É escassez? É medo? É raiva? Ou talvez você já tenha momentos onde sente uma frequência mais elevada de gratidão, confiança ou amor. Reconhecer sua frequência atual é o primeiro passo para transformá-la. E se este conteúdo fez algo ressoar dentro de você, se você sentiu que existe algo aqui que pode mudar sua vida, deixe seu like e se inscreva no canal, porque nos próximos vídeos vou ensinar exatamente como fazer esse reset vibracional do qual estou falando. Vou mostrar passo a passo como você pode reprogramar sua frequência interna e começar a criar uma realidade completamente diferente. Você não precisa continuar sendo prisioneiro de uma frequência que não escolheu conscientemente. Está na hora de tomar controle do seu código vibratório e reescrever sua realidade.